Jota Santana. Jota Santana. Jota Santana. Jota Santana. Agora sim, estamos ao vivo aqui pela BMC Channel, pela Rede Everest, estamos também pelo YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, estamos cada vez mais, chegando mais longe, né? Conquistando mais corações com o Rádio Amante, esse podcast que virou programa de rádio e televisão. E olha, sempre contando histórias, sempre trazendo uma mensagem motivacional, sempre fazendo com que você possa pelo menos raciocinar, pensar, refletir e de repente até continuar vivendo e sonhando, acreditando que o seu sonho vai se tornar realidade. Esse é o objetivo aqui do Rádio Amante e desde que vos fala, Jodel Santana. Hoje eu vou entrevistar, nem sei se eu digo entrevistar, porque ela já é amiga, já é de casa, né? Já esteve conosco e hoje bateu um papinho aqui com a Leoni Menezes. Bom dia, Bom Leoni. dia, Jodel, tudo bem? Bem, graças a Deus. Ó, para quem não assistiu o Rádio Amante com a participação da Leoni Menezes, ela é uma pedagoga, né? Uma educadora financeira. Quando você tem dificuldades de lidar com o seu dinheiro, né? E de repente gasta tudo que ganha, ou até mais em alguns casos, você precisa de um acompanhamento profissional, como eu fiz também no passado, né? Hoje, graças a Deus, já estou conseguindo andar mais na linha, graças a Leoni também. Então, você tem que buscar ajuda. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda a quem é de fato profissional da área. E aí, Leoni, explica para essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, o que é ser uma pedagoga das finanças, uma educadora financeira. Bom, Jodel, primeiro, obrigado por mais uma vez poder estar aqui. A gente se sente em casa mesmo, né? Que bom, né? Sim. E como você mesmo falou, né? Finanças faz parte da nossa vida, da nossa rotina, todos os dias, todos os momentos. A gente está lidando com dinheiro o tempo todo. Só que a gente acaba não percebendo isso, né? Porque tem mais relação com a nossa vida do que com o dinheiro, necessariamente. Então, o que é ser uma educadora financeira, né? Uma pedagoga, como você falou? Trazer para as pessoas esse conceito de como ela se relaciona com o dinheiro. Né? Por que tem tantas pessoas endividadas? Por que tem tantas pessoas usando crédito? Né? E por que as pessoas não conseguem alcançar os seus sonhos e seus objetivos? Logicamente que é uma parcela grande da população que está nessa situação. Não são todos, mas é uma grande parcela. Nós temos aí a estatística de que 8 em cada 10 brasileiros estão endividados. Olha só, isso é grave, hein? E detalhe, não é um problema que as pessoas falam, mas também teve uma pandemia. Não, porque antes da pandemia, 7 em cada 10 brasileiros tinha problema de endividamento. Então, a educação financeira ela vem justamente para mudar o comportamento das pessoas. Eu acho que isso também tem a ver, não é uma culpa, mas eu diria que até falta mesmo do conhecimento dos pais, muitas vezes. Porque, assim, eu falo por mim mesmo, não posso falar por todos, mas como meus pais não tiveram essa educação financeira devida, eles não passaram para mim. Então eu tive que aprender com o tempo, com a vida, e eu costumo dizer que a melhor faculdade é da vida, né? Mas eu acredito que, assim como eu, tem outras pessoas que não receberam essa instrução dos pais, que por sua vez não receberam dos seus avós, né, e tudo mais. E aí vira um efeito dominó, né? Ou eu estou enganado nesse sentido? Não, o Brasil ele não tem essa cultura de educação financeira, né? Já não tem educação financeira nas escolas. Já teve inúmeros projetos para aprovar isso, mas isso acaba não sendo interessante. Por quê? Porque o que
os governos querem é que as pessoas sejam consumistas. Que acaba gerando mais dinheiro para a máquina e, de certa forma, é mais fácil de controlar as pessoas quando elas estão ali suscetíveis. Porque né? na realidade as pessoas elas são imediatistas, então elas preferem se endividar para realizar seus sonhos, ou seja, entrar no financiamento, entrar num crédito, né? Pegar emprestado, do que investir para realizar seu sonho a longo prazo. Então, isso é um problema cultural, é um problema de cultura. Nós temos essa cultura do imediatismo. A gente quer hoje. Se eu não tenho recurso para poder ter aquilo, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um crédito. E aí é onde entra a falsa amizade, olha só. É verdade. Porque, ó, quando você tem um amigo que te dá dinheiro, você diz, esse amigo é gente boa, né? Mas quando você tem um amigo que te empresta e que te cobra com juros e correções monetárias, ele é um bom amigo? Então, olha para você ver. Os juros... Esse amigo é o cartão de crédito, só para você entender, tá? Os juros do cartão de crédito e do cheque especial são os juros mais altos que tem no país. Chega a 300% anualmente, né? Em alguns casos, sim. Então, o que acontece? Se a pessoa pegasse esse recurso que ela coloca dentro de uma parcela, dentro de um empréstimo que ela fez, ou do uso do cheque especial, se ela investisse esse valor, logicamente que ela não teria o mesmo retorno em juros, porém, ela não pagaria juros. Mas entendeu? aí entra outra questão. Por exemplo, aquela coisa, eu prefiro comprar agora e pagar em 10 vezes do que eu guardar em 10 meses para comprar à vista. É a mesma coisa, você entendeu? Você vai estar usando dinheiro em prol de um objetivo. Só que as pessoas, aí entra a questão do que você falou, do imediatismo. Infelizmente, a nossa sociedade, não é só no Brasil, não é só aí onde você está ouvindo, assistindo o Rádio Diamante, não. Em qualquer lugar do mundo, onde quer que ocorra o capitalismo, o socialismo também, porque existe uma sociedade que precisa desse dinheiro para sobreviver. As pessoas gostam de verem resultados imediatos, não tem aquela paciência de esperar, né? Não é igual o agricultor que planta e espera alguns meses para ver nascer, né, colher e tudo mais. É o que a gente fala, né, dentro das nossas mentorias. Você primeiro precisa plantar para colher. E eu uso até uma figura que diz, e você conhece, que não existe nenhum tipo de planta na face da terra de semente que você planta hoje e você colhe amanhã. Tudo precisa de plantar, ele precisa do tempo, né? Você precisa cuidar da terra, você precisará da terra, plantar semente, cultivar, e daqui a um tempo você vai ter o fruto daquilo que você plantou. Só que as pessoas, elas querem colher antes da hora. Então, o que acontece? Você acaba trazendo para o presente algo que você pode realizar depois. Porque a pergunta que nós não fazemos eu preciso disso agora? Eu preciso consumir isso agora? Não pode esperar? É prioridade na minha vida? E aí, quando a gente toma a decisão de consumir nesse primeiro momento, o que vai acontecer? Em vez de eu ter poder de negociação sobre aquele item, porque se eu tenho dinheiro à vista, eu tenho poder de negociação, correto? Se eu chego para você e falo assim, quanto que custa? Você fala assim, custa 110, e eu falo para você, faz por 100, você vai pensar em negociar o produto por 100. Agora, se eu não tenho o recurso, eu não tenho o poder de negociação. O que eu faço? Eu não vou pagar 110, eu vou pagar 150, eu vou pagar 200, porque eu vou pagar o dobro, porque eu vou pagar juros, porque eu vou pagar parcelado. Então, nós queremos agora, pagamos parcelado, pagamos o dobro. Quer ver, o maior exemplo você vai financiar um carro hoje. Você não paga um carro, você paga 2. Ou 3, né? Dependendo do lugar que você compra. Né? Então, essa mentalidade que nós não temos. E você falando sobre questão de geração, né, que os nossos pais não tiveram educação financeira, uma grande parte uma grande parcela da população realmente não teve educação financeira, e os filhos aprendem o quê? Com os pais. Se os pais são consumidores, os filhos vão aprender a ser consumidores. Questão de referência se também. Se os pais são poupadores, é muito provável que os filhos sejam poupadores. Se os pais são investidores, os filhos também serão investidores. É uma tendência, né? Não é regra, mas é a tendência. É uma tendência. Então, os filhos, eles agem de acordo com o reflexo dos pais. Se os pais não têm uma educação financeira, de organizar as finanças, de tomar decisões financeiras inteligentes,
os filhos também não vão ter essa mesma sequência na sua vida. Tem um termo que eu acho que você deve conhecer muito bem, que é chamado de escala de prioridades. Foi uma coisa que mudou muito a minha vida, e isso foi mesmo antes de conhecer a Leoni, que assim, eu era mais jovem, né? Eu sou jovem ainda, mas eu era mais jovem e muito irresponsável financeiramente. Então, tudo que eu ganhava, eu queria gastar. Era questão de princípio, parece que o dinheiro vinha igual uma batata quente na mão. Eu queria me desfazer dele, sabe? E, assim como eu, tem muita gente que também vive isso, que até, de repente, vê como a pessoa que compra muito, como se fosse status. Olha, uma coisa nova, um carro novo, uma moto nova, uma casa nova, ok, maravilha. Mas e se você tivesse dinheiro guardado e multiplicando? Né? Se você investir esse dinheiro e lá na frente você ter um retorno 3, 4, até 5 vezes maior. Né? Então, assim, eu vejo isso como uma questão da escala de prioridades. Porque, para mim, o que é prioridade? Que as pessoas vejam o que eu tenho, entendeu? Para mim, o que é prioridade? Que, de repente, eu possa sentir o prazer de estar comprando, de ir ao shopping, de comer com os meus amigos, quando, na verdade, a minha prioridade deveria ser pensar no futuro, porque daqui a 5, 10 anos, eu não sei o que estaria fazendo da vida. Será que eu vou ter dinheiro? E se eu tiver alguma doença, eu vou ter alguma reserva? Aí vem aquilo que a gente sempre fala, né? Momentos que a gente não planeja e que nos surpreendem. É interessante você falando sobre isso, Jadel, porque educação financeira, ela tem mais relação com comportamento do que com dinheiro. Então, o que acontece quando a gente fala de comportamento? Sobre o consumismo, sobre o imediatismo e sobre status. As pessoas, elas querem mostrar para os outros aquilo que ela tem. Não necessariamente... Ou que às vezes não tem também, mas quer mostrar a si mesmo. Então, ou seja, porque hoje essa coisa de redes sociais, de estar na mídia, ninguém coloca lá na mídia, eu estou falido. Você já viu alguma post dizendo estou falido, estou sem dinheiro, me ajude? Ninguém faz isso. Você vê isso nas ruas, as pessoas pedindo. Mas na internet, você não vê as pessoas falando eu estou desempregado, eu estou falido, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. Você vê as pessoas mostrando aquilo que elas têm. E para você mostrar aquilo que elas têm, você precisa ter. E aí você vai adquirir aquilo que necessariamente, às vezes, não é nem a prioridade na sua vida. Então, é uma questão até de status. Ou seja, as pessoas estão sempre querendo mais. E o ser humano, ele é insatisfeito, né? Ele tem hoje... Exemplo, você compra um celular hoje, celular novo. Existe até um estudo que fala sobre isso. 6 meses depois, até menos, aquilo já não tem mais o mesmo valor para você. Já passou o momento do gozo de ter aquilo. Aí você quer ter o quê? Outra coisa. Então, na verdade, eu acho que eu já amadureci, que o meu está com quase 3 anos e continua tendo importância ainda. E aí você percebe isso muito no comportamento das crianças. As crianças, elas estão com esse comportamento. Eu quero aquilo que o coleguinha tem, eu quero o celular que o coleguinha tem. Que elas refletem a atitude dos adultos, né? Eu quero o videogame que o coleguinha tem. E os pais, hoje, não estão sabendo dizer não. Aí, o que os pais fazem? Dão. Mas dar não seria o problema. A grande questão está em ensinar como que se tem as coisas. E os pais não estão parando para ensinar para os filhos como se obtém as coisas. Hoje em dia mesmo, você vê a criançada não pode trabalhar, chega a 12, 13, 14 anos, não pode trabalhar. Aí, o que acontece? Mas ele quer ter o celular da moderna, ele quer ter um tênis. Porque eu vejo os coleguinhas tendo, né? Porque todo mundo tem. Vê na propaganda de rádio e televisão. E aí os pais estão tendo que fazer o quê? Tendo que trabalhar cada vez mais, tendo que... entra dentro dessa corrida dos ratos, que é trabalhar para pagar a conta, e paga a conta e trabalha mais para pagar a conta, e para suprir esse desejo insaciável que é o consumismo. Né? Então, dentro da educação financeira, a gente vem mostrar que você pode ter uma vida dentro do seu momento atual, você pode ter coisas, porém, coloque em escala de prioridade e sem deixar de pensar no amanhã. Uma coisa interessante, que as pessoas Leoni, gastam tudo que tem hoje e não estão pensando no amanhã. Não tem, dentro da educação, porque tem gente que pensa assim, eu vou entrar num processo de educação financeira,
não vou poder mais sair, não vou poder mais comprar, não vou poder comprar roupa. Não, não é isso. É você ter orçamento, é você Planejamento, né? planejar aquilo que é prioridade no momento e se pagar primeiro. Essa é uma regra da educação financeira. Se pague primeiro. Guarde dinheiro para realizar sonhos de curto, médio e longo prazo. E pense no longo prazo. O longo prazo, ele vai chegar. As pessoas, não sei se eu vou estar viva amanhã. O longo prazo, ele vai chegar. Um exemplo disso que você está citando aí é que, bom, para quem não sabe, eu sou do interior de Sergipe, né? Inclusive, mando um abraço aos meus conterrâneos sergipanos. Sempre lembro deles aqui. Mas também morei em Salvador, Bahia, né? E eu tenho um exemplo de uma região que é muito linda. Salvador você já deve conhecer, é uma cidade linda. Se não conheceu, vai conhecer. Vou conhecer. Vale a pena, é muito bonita mesmo. Salvador é assim, onde é bonito com força, onde é feio, infelizmente, né? É feio também com força, na mesma proporção. Mas eu vivi lá um momento em que as pessoas, eu percebo, né? As pessoas viviam em prol de, no final de semana, curtir um churrasquinho, uma cervejinha, sabe? Aproveitar aquele momento com a família, que não é errado você curtir e tal. O problema é que as pessoas fazem isso com o cartão de crédito. Elas vivem em função do cartão de crédito, de promover esses momentos, esses eventos ali no final de semana, e no final fica assim, basicamente o sábado e o domingo para festejar, e a segunda até a sexta-feira para você pagar os cartões de crédito. Então, é por isso que, de repente, você não vê aquela qualidade de vida como deveria ser de fato. Aí, quem vem para São Paulo, ocorre o contrário também aqui. As pessoas deixam de viver. Eu vejo isso também, né? Aqui as pessoas não fazem festa com frequência, porque elas trabalham em prol de construir alguma coisa. Então, você só vai ver resultado depois de alguns anos. É uma análise, assim, minha, né? Do Jodel Santana, mas... nesse caso, a minha pergunta para você, não seria melhor um meio termo em que eu pudesse ter um pouco de Salvador, mas também pensando no futuro como o pessoal de São Paulo? Sim. Por isso que a gente, dentro da educação financeira, eu uso até um termo que me acompanha, que não é sobre dinheiro, é sobre a sua vida. Só para dar um adendo, as pessoas pensam que cartão de crédito é dinheiro. Cartão de crédito é só um meio de pagamento. Ele não é a extensão do seu salário, assim como o cheque especial. Ele não é o seu salário, ele é um dinheiro de outra pessoa que você pega emprestado a juros para você realizar algo que você muitas vezes não precisa naquele momento. Então, a primeira regra da educação financeira é: pague-se primeiro. Quando você tiver o seu recurso, a sua receita, tire uma parcela dessa receita para investir. Investir para realizar um sonho, investir para o futuro. A segunda coisa é: faça um orçamento. Viva dentro do seu orçamento, incluindo os seus investimentos. Ou seja, você ganha R$5.000, tire uma parcela, 5%, 10%, para guardar para o futuro. Mas você ainda tem 90%, 80% para viver o seu presente. Então, faça o orçamento para você viver o seu presente, com as suas despesas essenciais, né? O ser humano ele tem as suas necessidades que são essenciais, de moradia, de transporte, de educação. Separe para o lazer. A gente precisa de lazer, porque senão a gente não aguenta. Sim, né? concordo. Você mesmo comentou que o paulista trabalha muito. O paulista, eu estava conversando com um mentorando meu essa semana. Ele é de Praia Grande. Eu falei assim: o paulista, que está na capital, quando chega o feriado, eles lotam, desce tudo para o litoral, para poder relaxar, para poder recarregar as suas energias. Então, faça isso com inteligência financeira. Guarde dinheiro para você ter qualidade de vida dentro da sua rotina, né, para o lazer, para sair com a família, para ir num restaurante. Agora, qual que está sendo a inversão? Você pega o dinheiro todo o seu dinheiro gasta com imediatismo, aí não sobra para as despesas essenciais, aí você entra num processo de endividamento e aí nunca vai sobrar dinheiro para você investir para o futuro. E quando surgir uma emergência, você tem que se endividar ainda mais. Né? E dentro dessa regra do orçamento faça uma reserva para situações emergenciais. Por quê? Porque você vê, teve a pandemia aí. Quantas pessoas não podiam ficar em casa? Por que não podia ficar em casa? Porque não tem reserva para ficar em casa. Tem pessoas que trabalham de manhã para pagar
as despesas da noite. Praticamente é vender o almoço para comprar a janta. Né? É o termo popular que todo mundo fala. E isso é verdade. Então, a reserva financeira, o colchão de emergência, não importa o termo, as pessoas não gostam muito de usar o termo reserva de emergência, porque fala, vai chamar emergência. Não tem problema o nome que você dá para isso, mas faça uma reserva financeira para que você possa ter recursos para você se financiar. Porque quando você se financia, você não vai precisar do cheque especial, você não vai precisar do cartão de crédito, você pega emprestado de você mesmo. Isso a juros baixo. Pare de pegar empréstimo com o seu cunhado, com o sogro, com a sogra, né? E agora comece a se emprestar, né? É muito melhor. Sim, invista esse recurso num lugar de liquidez diária, né? Num CDB, num tesouro direto. Quando você precisar, você tem aonde tirar. Eu costumo dizer na minha mentoria assim, vou usar você como exemplo, faça o Banco do Jodel. Não use o banco XYZ, faça o Banco do Jodel. Precisa acontecer alguma coisa, uma torneira quebrou, o carro quebrou, o seu equipamento de trabalho quebrou, vai lá no Banco do Jodel, pega emprestado, usa para aquilo que você precisa resolver e depois você devolve, você repõe a sua reserva financeira, né? Mas a reserva financeira ela é para resolver os seus problemas de imediato. Ela precisa estar disponível para você. Na poupança, não. Existem outros lugares mais inteligentes para você colocar a sua reserva. A poupança, inclusive, é mais uma falta de conhecimento das pessoas até, né? Elas pensam que a única forma de você guardar o dinheiro sem perder é na poupança. E não é verdade. Não é. A poupança, ela não cobre nem a inflação, ela desvaloriza o seu dinheiro, desvaloriza o seu poder de compra. Mas olha, isso aqui é só o pico do iceberg, é só um pouquinho, porque é um tema que tem muita influência sobre nossas vidas. A gente vai falar muito ainda sobre isso aqui no futuro, com fé em Deus, né? Sim. Mas hoje eu quero que você também fale sobre esse novo projeto da Alécia. Não é a Alexia, tá? A Alexia é da Amazon. É a Alécia mesmo, com C. Sim. Explica um pouco sobre isso, que na última entrevista você tinha apenas falado por alto, mas agora já está na prática. Então, como funciona, como surgiu e para que serve a Alécia? Então, a Alécia é um projeto, né? É uma empresa que a gente tem de educação financeira. Dentro da educação financeira, existem várias áreas de atuação, porque existem pessoas que elas estão num processo de endividamento, por exemplo. Ela não sobra dinheiro porque ela está endividada e ela está enrolada nessa vida de endividamento. E existem pessoas que ela tem a vida desorganizada, ela não está endividada, mas ela está com a vida desorganizada. Ela olha e fala assim, trabalho, 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 e não vejo o fruto, porque eu só pago contas, só pago conta, só pago conta. Mas a gente sabe que existe uma parcela da população que é poupadora. São pessoas que conseguem trabalhar, conseguem pagar as suas contas e conseguem fazer sobrar dinheiro no fim do mês. São essas pessoas que colocam lá na poupança, porque acham que a poupança é o lugar mais seguro para se colocar o dinheiro. É que o nome poupança é bem sugestivo. Deu certo, né? Poupança fala de poupar, mas não é bem assim também. E aí, então, olhando para esses três perfis de pessoas, a gente falou assim, vamos trabalhar com esse grupo de pessoas? Porque são pessoas que estão em estágios de vida diferentes. E aí, dentro da educação financeira, a gente tem profissionais de todas essas áreas. Eu trabalho especificamente com investimento. O meu objetivo é levar os meus mentorados a investir, a sair vamos dizer assim, do 0 a 0 e ter um futuro, olhar para o futuro e ver, nossa, eu quero me tornar um milionário. E por que Alécia? A Alécia tem a ver com a nomenclatura dos nomes, do início dos nomes de todas as meninas da equipe. Então cita o nome das meninas para que elas se sintam homenageadas também. Sim. Aqui no Rádio Amante. O A é de Alessandra, né? E o LE é de Leoni, que sou eu. E o CI é de Cíntia, né? Então, porque aí se a gente colocasse Alessi, não ia dar uma sonoridade. A gente terminou com Cíntia, com Cia. O Cia é da Cíntia mesmo. Da Cíntia. Legal. Então, nós somos 3 que atuamos em 4 áreas específicas. Nós ajudamos pessoas a sair do endividamento, ajudamos pessoas a organizarem a sua vida financeira e ajudamos pessoas a investir o seu dinheiro com segurança. Mas a gente tem também
um grupo de pessoas que não são pessoas físicas, que são as pessoas jurídicas, que são as empresas. E as empresas também têm uma mortalidade muito grande, né? E pensando nesse público, a gente tem uma planejadora estratégica, que é a Alessandra, que trabalha especificamente com planejamento estratégico para empresas. Ela é responsável pelos PJ. Pelos PJs. E temos também o BPO financeiro, que é assistência financeira virtual, que trabalha organizando o financeiro dos pequenos negócios. Porque muitos microempreendedores começam seu negócio, mas não sabem cuidar do coração do seu negócio. É basicamente BPO, para traduzir na linguagem mais simples, para você que está aí no Nordeste, onde quer que você esteja, Moçambique, na Colômbia, aos hermanos que estão nos ouvindo, BPO seria mais ou menos o quê? É uma espécie de contador na prática? Como seria o BPO numa linguagem mais simples? É assistência financeira virtual. É legal. a terceirização do financeiro de um negócio. Porque, vamos pegar aqui um exemplo. Você tem o seu negócio. Qual que é o seu negócio? É fazer a produção de um programa. Mas você, muitas vezes, não tem a habilidade, ou não gosta, ou não tem o tempo para cuidar do financeiro do seu negócio. Saber se o seu negócio está dando lucro, se o seu negócio está dando retorno, como que está a saúde financeira do seu negócio. Aí a gente já sai da vida pessoal e está indo para negócios. Então, a assistência financeira ela entra com essa proposta de ajudar os microempreendedores a cuidar do financeiro do seu negócio. Especificamente. E é a assistência mesmo. É a mão na massa, é o processo. A parte chata do negócio. É a parte chata que muitas pessoas não gostam de fazer e às vezes não sabem. Então, quando você não gosta, você não sabe como fazer, contrata a Alessia, que a Alessia pode trazer o treinamento, a Alessia pode ensinar, ou a Alessia pode fazer para o seu negócio. Isso para todo o Brasil. Para todo o Brasil. E detalhe, há um custo muito mais baixo do que você contratar um CLT para você ter no seu negócio para fazer esse serviço, que você precisa, mas você não contrata por quê? Porque pelo CLT você vai ter um custo 4 vezes mais. Que tem a burocracia, a parte jurídica e Sim. tudo mais. E como é que eu faço para contratar a Alessia? Quais são os canais de contato? Eu sei que você hoje tem sido uma testa de ferro presencial, mas existem as outras meninas que Sim. são espalhadas pelo Brasil, né? Isso. Que elas prestam esse serviço digitalmente. Como é que eu faço para contratar o serviço da Alessia? Bom, graças à internet, hoje nós estamos aí a nível de Brasil, né? Então, a Alessia você vai encontrar no Instagram, né? Se você quiser conhecer a Alessia, no @AlessiaSoluções. Vai lá no nosso, né? Siga lá o nosso perfil. Você também vai nos encontrar através do telefone 12, que está aqui em São José dos Campos, 981445551. Repete. 12 981445551. Pronto. Você vai entrar em contato, a gente vai fazer tipo um alinhamento com você para entender a sua necessidade, porque é um trabalho personalizado. Sim. Não é um trabalho de internet, que você só vai clicar botão e não vai... Não, é um trabalho personalizado para pessoas e para empresas. Não é feito em série, é individual, né? Individual. Para cada empresa, para cada pessoa tem um tratamento diferente. Isso, porque cada pessoa tem um negócio diferente, cada pessoa tem uma vida diferente, tem objetivos diferentes. Então, é personalizado para o seu negócio ou para a sua vida. Depende daquilo que você precisa. E ela vai falar muito mais sobre isso no futuro, né? Desde já, agradeço aí pela sua presença, né? Como você me falou, já se sente em casa. Da última Sim. vez, em um outro estúdio, né? Ao céu aberto. E agora, já aqui no estúdio definitivo da BMC Channel. E olha, agora você falou o contato da Alessia. E para quem quiser conhecer seu trabalho, Leoni Menezes, inclusive fazer sobre essa questão do BPO, né? Independente, que você também faz. Quais são seus canais de comunicação? Tudo você vai encontrar lá dentro da Alessia. Pronto, A maravilha. Alessia, ela é uma equipe que está lá para ajudar você na sua necessidade. Então, você quer conversar com a Leoni, pode ir lá na Alessia, que você... Lógico que eu tenho o meu perfil pessoal, né? Que é Leoni Menezes. Você também vai encontrar conteúdo lá, mas a Alessia ela é focada em atender especificamente a pessoa física e a pessoa jurídica. Hoje o foco principal, então, é a Alessia, né? A Alessia. A Leoni Menezes hoje ela é uma ferramenta da Alessia. A Leoni Menezes é uma ferramenta da Que Alessia, legal, né? que Para bacana. ajudar essa... Uma ferramenta simpática, você não acha? Aí, pronto. Para ajudar esse Brasil a ter mais educação financeira, ajudar as pessoas a prosperarem, né? Ajudar as pessoas a terem uma perspectiva e realizar seus sonhos. Porque a gente não trabalha pelo dinheiro.
A gente trabalha para realizar os nossos sonhos. Maravilha. Bom, aí eu acho que eu nem precisaria mais de uma mensagem depois de uma dessa aí, né? Então, ó, Leoni, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, né? Jadel. Você já sabe que aqui é sempre bem-vinda, na BMC, em toda a rede Everest. E, bom, eu gostaria que, para finalizar, você dê rapidamente, aí, em poucas palavras, um conselho de quem já aprendeu a lidar com a situação de dificuldade, conseguiu superar essa dificuldade, agora para quem de repente está passando por ela e que precisa de uma luz no fim do túnel. Bom, o que eu posso dizer para quem nos segue, para quem está aqui assistindo a rádio não importa a situação que você estiver, né? Se você está num processo de dívidas ou se você não consegue realizar seus sonhos, tudo tem um processo e um caminho para seguir. Você só precisa ter disciplina, ter persistência, perseverança, resiliência, porque nós conseguimos realizar os nossos sonhos, sim. Não importa qual seja ele, desde que a gente tenha essa resiliência, essa persistência e disciplina. A gente precisa ter disciplina para realizar os nossos sonhos. Senão a gente vai passar por essa vida do mesmo jeito que a gente chegou, sem nada, né? Então... Tá, e, portanto, conselho de quem sabe das coisas. E quem sou eu para questionar, não é verdade? Então, olha, mais uma vez agradecendo a você que permaneceu conosco, seja através dos podcasts, né? Do YouTube, ou Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ou ainda você que está acompanhando a gente aí pela BMC Channel, pela Rede Everest, seja no norte e nordeste do país, seja em Moçambique ou na Colômbia. A você, nosso muito obrigado. Espero estar aqui novamente no próximo sábado, às 13 horas da tarde. No domingo, reprise às 10 da manhã, e aí o tempo todo, 24 horas pela internet, para você poder nos acompanhar. Muito obrigado pela sua presença sempre amistosa conosco aqui no Rádio Diamante. Até lá, fica com Deus, porque com ele já fui. Tchau!